Brasil, mais uma vez se posiciona de maneira oficial e alega que a situação na Venezuela é gravíssima, há de fato um risco à democracia. Quais serão as possíveis consequências para Nicolás Maduro? Vamos falar um pouquinho também sobre uma grave crise diplomática na América Latina, entre Argentina e Colômbia, Argentina e México, inclusive com a expulsão de diplomatas argentinos da embaixada lá em Bogotá, por que isso está rolando, e falar um pouquinho também das declarações de Zelensky em uma entrevista para a CBS, uma emissora norte-americana, dando conta que o mundo esqueceu a Ucrânia e pedindo, implorando por mais ajuda para vencer os russos. Será que vai rolar? Enquanto isso, membros da Rússia, do Comitê de Investigação, garantem que a Ucrânia teve sim participação no atentado que aconteceu na casa de eventos próximas de Moscou, enquanto a Ucrânia garante que a Rússia já sabia que ia acontecer o atentado e mesmo assim não fez nada para culpar os ucranianos. Quem de fato está falando a verdade, hein? Para finalizar, a gente tem o Alexander Lukashenko, que é o grande ditador da Bielorrússia, de Belarus, garantindo que há uma previsão da construção de uma ponte para a conexão entre Rússia e Belarus em direção a Kaliningrado. O grande problema? Temos um pedaço dos países bálticos e da Polônia. Será que isso significa, então, uma invasão territorial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Recado rapidinho aí para vocês. Nesse momento você, eu, todos nós estamos em perigo. Pois é, pessoal, porque todas as informações importantes da nossa vida pessoal e profissional estão compartilhadas nos equipamentos eletrônicos. Ainda mais eu que trabalho com internet, de verdade, pessoal, sei da importância para a segurança até da minha família de ter uma segurança dos meus dados. É por isso que eu uso o VPN do Surfshark, que é o melhor VPN do Brasil. Ele consegue fazer o serviço do VPN do Surfshark, um serviço de criptografia que vai escondendo todos os meus passos do mundo virtual. Quero me conectar, por exemplo, no Wi-Fi público, eu sinto segurança, até para acessar banco, tá? Tendo o VPN do Surfshark, ele vai mudando o meu IP e criando camadas extras de proteção. Quero fazer uma transferência de dados de um celular para outro. Eu sei que com o VPN eu estou extremamente garantido. Além da questão da segurança, tem também a questão de mudança de geolocalização. Então, por exemplo, eu quero ter acesso a um conteúdo, alguma série que só saiu na Amazon Prime, Netflix dos Estados Unidos. Eu mudo minha geolocalização para os Estados Unidos e vou ter acesso àqueles conteúdos. Quero fazer uma viagem, ter acesso a uma promoção que não tem, por exemplo, no Brasil. Eu consigo mudar minha geolocalização e ter acesso a promoções exclusivas de outros espaços. Cara, de verdade, os benefícios eles são muitos por um preço muito barato. Ainda você pode pegar a conta que você vai fazer o seu login e compartilhar com várias outras pessoas e vários outros equipamentos seus. Fica mais barato que o preço de uma balinha. Além disso, eu estou oferecendo para vocês um cupom, pessoal, exclusivo, Ricardo, que vai te dar acesso a uma mega promoção e, além de tudo, os 3 primeiros meses totalmente gratuitos. Fora que se você não gostar do serviço, 30 dias gratuito para você devolver o serviço, cara. É totalmente assim, a confiança é muito grande. Você tem suporte 24 horas, assim, os benefícios eles são muito grandes para a sua segurança e para a segurança da sua família. Caso queira alguns serviços extras, como uma busca mais segura, como também o antivírus, está disponível também para vocês na descrição. Belezinha? Não perde a oportunidade para a sua segurança. Bom, galera, então vamos lá, Como eu falei para vocês na nossa introdução, pela primeira vez a gente teve um pronunciamento oficial do Lula, o Itamaraty já tinha comentado o caso, sobre as eleições na Venezuela. O Brasil, que é, eu diria, um fiador da Venezuela frente à comunidade internacional, participou do Acordo de Barbados, que tentava garantir um pouco mais de democracia na Venezuela, em troca do fim de algumas sanções econômicas relacionadas ao petróleo, relacionadas ao ouro, e o Brasil estava tentando mediar a situação para que a Venezuela tivesse vistorias internacionais e deixasse os outros candidatos da oposição, participarem do pleito. Quando a Venezuela anunciou que a Maria Corina Machado, por defender a privatização da PDVSA e por concordar com as sanções americanas, estava inabilitada de concorrer às eleições pelos próximos 15 anos, e ela era a grande líder da oposição, eu, Ricardo, já comentava aqui com vocês que isso era um grave ataque à democracia e desrespeitava o Acordo de Barbados, que era o grande entendimento da comunidade internacional. O Brasil pediu um pouco mais de calma e não criticou tanto assim essas medidas, mas pediu um pouco mais de atenção.
Nos últimos dias, a Maria Corina Machado indicou a Corina Yoris, uma professora universitária de 80 anos, como uma líder da oposição. Só que daí, por alguns problemas relacionados à burocracia, ela foi impedida de fazer o seu registro e está impedida de concorrer nas próximas eleições. Aí sim, o Brasil, frente a outros vários países, resolveu se manifestar por nota do Itamaraty, que demonstrava uma certa preocupação, embora não defendesse sanções contra a Venezuela. A Venezuela falou que isso demonstrava uma ignorância do Brasil e inclusive falou que era uma nota do Itamaraty, parecia que tinha sido emitida pelos Estados Unidos, e ainda mais. A gente teve uma crítica colocando que o Brasil não deveria ser tão intervencionista. O Lula, vendo que isso estava acontecendo, hoje ainda está no último dia de reunião, né, da parceria ali com Macron, ele anunciou que realmente o Brasil ele vê com grande preocupação, falou que a situação na Venezuela é grave e que o impeditivo da candidatura da Corina Yoris não tem explicação e que a Venezuela deve se mostrar, ou deve mostrar, enfim, de maneira mais contundente, por que ela foi impedida de concorrer ao pleito. Inclusive, tanto Lula quanto Macron falaram que vão tentar negociar com Nicolás Maduro para fazer com que candidatos da oposição ainda possam participar do pleito, que vai acontecer no dia 28 de julho. Como eu falei para vocês, a Venezuela era um país que no ano passado tentou demonstrar uma certa parceria, algum tipo de ligação um pouco mais próxima, teve o fim das sanções ao ouro, ao petróleo, algumas negociações mais contundentes. Eu lembro, galera, que inclusive o Nicolás Maduro apertou a mão de líderes europeus, por exemplo, muito porque o mundo também precisava do petróleo venezuelano em um momento em que Rússia e Ucrânia estavam em guerra e as principais commodities, combustíveis fósseis, que sustentavam a Europa e os Estados Unidos, estavam com preço nas alturas. Ou seja, interessava ter acesso ao mercado venezuelano. Então, meio que uma coisa agradava a outra. Eu lembro, e para mim, assim, né, o símbolo da hipocrisia da geopolítica internacional, que o Nicolás Maduro, por exemplo, falou que foi lindo ver a bandeira dos Estados Unidos tremulando ao lado da bandeira venezuelana. Hipocrisia dos dois lados, inclusive, tá? Mas agora, que a gente tem uma Venezuela muito mais próxima dos chineses, muito mais próxima dos russos, e que não existe esse anseio tão grande das potências ocidentais em busca pelo petróleo, e o Nicolás Maduro principalmente percebeu que a Maria Corina Machado era a grande favorita no processo eleitoral, parece que ele está recrudescendo em relação a deixar as principais lideranças da oposição participarem do pleito. O Brasil, que está tentando mediar essa situação, que está negociando a questão em Essequibo, demonstrando essa crítica em relação, colocando que é grave, que era um país que apoiou a Venezuela e falava inclusive da volta da Venezuela do Mercosul, a Venezuela que está suspensa, porque não respeitou o Tratado de Ushuaia, que garante que todos os países tem que respeitar a democracia e os direitos humanos, é claro que mostra um isolacionismo da Venezuela. Vejo eu uma Venezuela apostando que a parceria com China e Rússia vai ser o suficiente. Penso que é um erro dos venezuelanos, porque o Brasil é sim uma liderança importante que estava disposto, inclusive, a fazer parcerias mais significativas com os venezuelanos. O que será que isso representa para o Maduro, hein? Ruim economicamente? Para mim, péssimo. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligada à visita, né? A gente teve a finalização aí da visita do Macron ao Brasil. E no último dia, depois de ter fechado parceria com investimentos na Amazônia, um pacto militar do programa ProSub com 5 submarinos, inclusive um de propulsão nuclear, no último dia ele deu uma voltinha ali na Paulista e depois fechou algumas parcerias, alguns acordos ali, algumas conversas às portas fechadas, que muito possivelmente tocaram no assunto acordo Mercosul-União Europeia. O Haddad, por exemplo, que é o ministro da Economia do Brasil, deu um pronunciamento defendendo o acordo Mercosul-União Europeia, bem antes da fala do Macron. Penso eu, tá, que não são essas falas que vão fazer com que o Macron desagrade os agricultores franceses em nome de fechar um acordo Mercosul-União Europeia que vai colocar produtos brasileiros mais baratos, mais competitivos no mercado europeu, prejudicando os agricultores locais, agricultores que já estão se mobilizando, colocando tratores, cercando Paris e protestando frente ao Parlamento Europeu. Mas enfim, né, faz parte do jogo geopolítico. Em compensação, às portas fechadas, as fontes indicam que houve uma cobrança do Macron para que o Lula se posicionasse de maneira mais enfática, como a liderança dos BRICS, como a liderança do G20 e como um país próximo de Rússia e China, contrário à agressão da Rússia. Lembrando que o Macron, ele subiu bastante o tom nas últimas semanas, inclusive defendendo colocar as tropas
dentro do território da OTAN, né? Dentro do território ucraniano. Enquanto isso, o Brasil, por exemplo, se recusou a mandar seus blindados guaranis, que seriam somente para transporte, e inclusive criticou também a postura dos Estados Unidos e da União Europeia, que cedendo armas para a Ucrânia, segundo o Brasil, incentivava a guerra. Ou seja, eu diria que assim, depois daquelas fotos bonitinhas, né, chamaram até de pré-wedding, né, ou seja, aquelas fotos, né, de mão dada na Amazônia com povos indígenas, o último dia foi uma tentativa de aparar as arestas, só que aparentemente nenhuma aresta foi eficientemente aparada. Além disso, a gente teve também um pronunciamento, na verdade um certo isolacionismo do Javier Milei. O Milei, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele tocou em alguns pontos polêmicos. Por exemplo, vai lembrar que Manuel López Obrador, que é o presidente do México, ele deu algumas declarações polêmicas, mesmo antes do Milei ser eleito, falando que o Milei representava um facho argentino, se referindo ao Milei como um cara fascista, né? Enfim, por representar um cara de uma direita mais libertária. Na entrevista que ele cedeu, ele colocou que foi uma honra ter sido chamado de um facho conservador por um cara que é totalmente ignorante como Manuel López Obrador. E aí, o presidente do México, respondeu colocando que ele não sabe como que o povo argentino, que é um povo tão inteligente, vota no cara que atua contra o próprio povo, segundo as palavras, claro, do presidente mexicano. Até aí, fica em brigas diplomáticas, que claro que faz mal tanto para a Argentina quanto para o México, que são países importantes dentro do contexto latino-americano. Eu sempre falo isso, né? Pô, galera, na questão diplomática, você não precisa gostar do seu parceiro, mas respeite o seu parceiro principalmente pelas suas pautas econômicas. Não porque você respeita ele em si necessariamente, mas porque ele pode te fazer bem no sentido econômico da coisa. Talvez o grande exemplo disso seja aqui na América do Sul. A gente tem, por exemplo, o próprio Santiago Peña, que é o presidente do Paraguai, pertence ao Partido Colorado, que é um partido mais direito, um partido mais conservador. Mas ele alega que ele vai negociar com o Brasil, por exemplo, que está no momento mais à esquerda, por conta da questão Itaipu, por conta da questão dos brasiguaios que atuam no Paraguai e outras questões diplomáticas envolvendo o Mercosul. Pô, galera, faz parte, né? Faz parte. Então, essas críticas pesadas de lado a lado, penso eu, tá, que não fazem muito bem para a diplomacia internacional. Só que daí, quando ele foi perguntado sobre a Colômbia, ele já tinha falado em outro momento e garantiu de novo. O Gustavo Petro, ele é um assassino, não posso falar aqui no nosso canal, né? Terror, tananã. Na verdade, ele falou assim, você não pode esperar muito de um cara que era um assassino, terror, tananã. E falei a palavra, enfim. Por que ele fala isso? O Gustavo Petro, a Colômbia, depois de consecutivos governos de direita, teve a ascensão de um governo mais à esquerda. Na Colômbia, a esquerda não é associada somente a movimentos mais progressistas, de intervenção maior do Estado na economia e coisa que valha. A esquerda, durante muito tempo, foi associada também às guerrilhas, porque vários grupos, como as Farc, a LN, o M19, que era o do Gustavo Petro, eram guerrilhas de esquerda que atuavam na Colômbia para a derrubada do poder e a instalação de governos marxistas. E além da parte política da coisa, eles também começaram a atuar com a parte de guerrilhas, inclusive participando de atividades ilícitas na Colômbia, combatendo assim, né? Não combatendo no sentido positivo, mas disputando áreas com cartéis, dentre outras coisas. Então, na Colômbia, durante muito tempo, você votar na esquerda era quase que dar anuência, autorização para essas guerrilhas, que fizeram muito mal durante tempo ali na Colômbia. Não é simplesmente um governo mais progressista, tá? Então, Milei, ele resgatou esse passado do Gustavo Petro, que é um cara que fazia parte do M19, para chamar ele de Assá, enfim, né? Sabe o que eu tô falando. E a Colômbia ficou totalmente incomodada com isso. Inclusive, já tinha reclamado da Argentina na primeira declaração e agora resolveu não romper as relações, mas demonstrar uma grande insatisfação e expulsou os diplomatas argentinos da embaixada em Bogotá. Por enquanto, é claro que isso não representa um rompimento das relações econômicas ou algo assim, mas estamos falando da segunda e da terceira população maior da América do Sul, países importantes dentro do contexto sul-americano. E eu sempre falo, pô, galera, que nem Milei, né? Quer defender pauta mais liberal? Pô, ele foi eleito para isso, que o faça, desde que não rompa laços. Ele foi um pouco mais moderado politicamente e até mesmo inteligente quando, por exemplo, quando assumiu, não rompeu, como prometido durante as eleições, as relações diplomáticas com China e Brasil. Poxa, ele quer dolarizar a economia, vai romper relações diplomáticas com o Brasil e com a China, que são os dois maiores parceiros econômicos. Quando ele fez críticas, por exemplo, ao Papa,
ele já meio que voltou atrás, pediu desculpa e falou que, na verdade, o Papa é um grande símbolo dos argentinos. Por quê? Porque dá para você defender alguns princípios sem romper pontes. Política, a não ser que ele queira ser um ditador, né? Mas política se faz com negociações, com pontes. Você vai ter que negociar com o seu inimigo, com o seu rival, com um cara que pensa diferente de você. E rompendo pontes, penso eu que não é a melhor das alternativas. E você, galera, concorda com as declarações? Concorda assim, no sentido não moral da coisa, mas no sentido diplomático da coisa? Deixa aí nos comentários. O Zelensky, ele participou de uma entrevista para a NBC, que é uma mídia americana, e deixou bem claro uma insatisfação com a postura da mídia internacional e dos países também. Ele colocou que ele se vê um pouco ressentido com a falta de importância ou com a queda da importância do conflito entre Rússia e Ucrânia. Colocou que no começo do conflito, todo mundo achava um absurdo a Rússia ter invadido a Ucrânia e hoje as pessoas tratam com uma certa naturalidade, naturalizou o processo. Ele alegou que isso é errado e inclusive fez questão de colocar que o próprio conflito entre Israel e Palestina aumentou ainda mais essa sensação de indiferença. Ele falou, né? Poxa, a situação em Gaza tirou a atenção da Ucrânia no campo da informação e é óbvio que isso é essencial para os russos. Ele pediu de novo, precisamos de ajuda internacional, principalmente dos Estados Unidos. Esqueceram da Ucrânia. Ou seja, ele tentou demonstrar um certo ressentimento, uma certa tristeza pela falta de atenção que a Ucrânia tem na mídia. E, cara, convenhamos que nesse momento que a gente teve, por exemplo, a aprovação do Conselho de Segurança para um cessar-fogo com uma abstenção dos Estados Unidos, indo contra, porque não vetou, né? Israel falando que vai continuar os ataques e continuando desrespeitando a ONU falando em Genô, Tananã, países como Irlanda, corroborando a decisão da África do Sul de entrar no tribunal contra Israel, também falando em Genô, Tananã, é óbvio que isso vai chamar muito mais atenção, porque o Oriente Médio é uma região muito estratégica, a gente fala de uma região com grande diversidade étnica, de rotas de gasodutos, oleodutos, grande reservas de combustíveis fósseis e a presença de países super relevantes, como, por exemplo, Israel. Então, eu diria que Israel está realmente, né, no centro, no epicentro da geopolítica internacional e isso, claro, prejudica o Zelensky. Mas, além disso, a gente teve também algumas notícias relacionadas ao ataque que aconteceu. Para quem não se lembra, o atentado rolou numa casa de eventos com mais ou menos ali 6 mil lugares. Entraram algumas pessoas, a gente fala de 11 suspeitos, né, por enquanto. Devem ter muito mais, claro. Mas que participaram das agressões e causaram a morte de mais ou menos 140. Se não me engano, estão em 143 pessoas no momento. O grupo que assumiu a responsabilidade foi o ISIS, inclusive mostrando ali no Telegram, confirmando, tudo tal, né? Só que, vale lembrar que os Estados Unidos, eles tinham avisado os russos que havia uma possibilidade de um atentado há pouco tempo atrás. Hoje saiu no New York Times, confirmando a teoria, a hipótese dos russos, que os Estados Unidos, ele deu informações muito gerais e não especificou de fato aonde ia acontecer, horário, essas coisas, sendo que os americanos tinham maiores informações. Segundo o New York Times, isso foi feito não porque queria, enfim, prejudicar os russos ou algo assim, porque segundo o New York Times, os Estados Unidos, ele tem como política de Estado, independente de quem seja o governo, avisar caso haja algum tipo de atentado terror no país. Eles só não compartilharam com maiores detalhes, porque a Rússia, recebendo todas as informações, poderia ter acesso a algumas metodologias da inteligência americana, algumas fontes de espionagem dos Estados Unidos, descobrir e cortar esse canal de comunicação. Então, segundo os Estados Unidos, claro, né? De novo, guerra híbrida, guerra de informação. Eles tinham sim mais informações, só que não repassaram para não prejudicar a sua própria inteligência. A Rússia considerou isso, claro, um absurdo, falando que deveria ter repassado todas as informações. Só que a Rússia também colocou alguns dos seus membros para fazerem maiores investigações. A gente teve, por exemplo, o Comitê de Investigação Russo alegando que depois de investigações, eles estão realmente ligando os terror do ISIS a nacionalistas ucranianos. Se esses nacionalistas, eles são um grupo à parte, ou seja, que não tem ligação direta com o Estado ucraniano,
ou não, isso não foi confirmado pela Rússia, mas que, segundo eles, nacionalistas ucranianos participaram, isso sim. Segundo a Rússia, eles confirmam a natureza planejada, inclusive com apoio financeiro. Eles trabalharam com os capturados, analisando dispositivos que foram pegos ali, transações financeiras e vários outros pontos que apontam de fato a ligação com nacionalistas ucranianos. Inclusive, segundo o Comitê de Investigação da Rússia, houve até transações financeiras que foram feitas em dinheiro convencional e também com criptomoedas que foram feitas de nacionalistas ucranianos para esses extremistas do ISIS. Novamente, tá? Eles não apresentaram as provas, pelo menos não para a mídia, mas segundo eles têm todas as provas confirmando a influência da Ucrânia no ataque. Lembrando que a gente já teve declarações da Rússia que confirmam também, segundo eles, que Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia participaram ou coparticiparam desses ataques. Professor, isso é verdade? Eu já analisei com vocês, tá? Eu espero maiores informações. Infelizmente, não sou um ser onisciente e não tenho fontes de informação na Rússia, nos Estados Unidos, na Ucrânia, infelizmente, tá? Apesar de todo vídeo que eu posto eu falarem que eu sou pró-OTAN e pró-Rússia ao mesmo tempo, juro que eu não tenho, tá? Eu não recebo dinheiro nem em rublos, né, nem em dólares aí dos americanos para passar as informações. Mas as informações que circulam até agora, na verdade, né, numa análise mais breve assim que a gente possa fazer, o ISIS-K, né, que é esse braço afegão do ISIS que for responsável pelo ataque, não tem geralmente a prerrogativa de fazer associações com esses, enfim, né, com a Ucrânia ou com os países ocidentais. Galera, convenhamos que a gente está falando de uma organização que é contra xiitas, que é contra cristãos, que é contra judeus, que é contra todas as religiosidades e geralmente atua até mesmo, né, com atuações dos lobos solitários de uma maneira mais isolada. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Mas eu, particularmente, acho que não, tá? Professor, o que vale o seu achismo? Nada. O que vale mesmo é o que o Putin, Estados Unidos e as grandes potências acham. Estou expondo aqui minha opinião. Você concorda? Deixa aí nos comentários. Inclusive, o Budanov, que é o chefe da inteligência da Ucrânia, ele foi por um caminho totalmente diferente. Ele falou que, na verdade, os russos já sabiam que os ataques iam acontecer há mais de um ano, só que eles fizeram questão de não responder a esses ataques para colocar culpas nos ucranianos e forçar ataques maiores ou justificar ataques maiores contra a Ucrânia. Então, segundo o Budanov, foi quase um ataque de bandeira falsa. Não foi um ataque de bandeira falsa porque não foram os russos que se atacaram, mas eles se deixaram ser atacados para justificar que foi culpa da Ucrânia. Será? Galera, também não sei, tá? De novo, na geopolítica, nesse mundo de guerra informacional, de guerra híbrida, que os ataques vêm na propaganda, no convencimento, nas sanções e também no campo militar, é muito difícil saber quem de fato está falando a verdade. Em quem você aposta? Para finalizar, pessoal, a gente teve hoje Alexander Lukashenko visitando parte das suas tropas, as tropas de Belarus, na fronteira do país. E ali ele estava conversando, né? Inclusive estava com o seu cachorrinho, ele sempre faz as declarações ali com o seu cachorrinho, e ele falou uma coisa bem polêmica, que passou quase desapercebida, tá? Ele estava falando sobre o enclave de Kaliningrado. Para quem não sabe, existe um corredor Suwalki, que é um corredor que separa Belarus, o enclave de Kaliningrado, os países bálticos e a Polônia. Lembrando que países bálticos pertencem à OTAN, a Polônia pertence à OTAN, Kaliningrado é da Rússia e Belarus é um grande aliado dos russos. Ou seja, as questões migratórias, as questões militares, enfim, são um grande problema nesse corredor Suwalki. E ele ali, falando quase como se fosse uma coisa natural, claro, transmitido, né? Falou que há um projeto dos russos, inclusive de Belarus, de fazer uma conexão terrestre, muito possivelmente com uma rodovia, para a conexão de Belarus ao enclave de Kaliningrado. Só temos um grande problema, inclusive ele falou sobre isso, tá? Existe uma partezinha, entre aspas, dos países bálticos e uma partezinha da Polônia no meio do caminho. Como que ele vai fazer essa rodovia, essa ponte, essa nova construção? Com acordo com a Polônia e com os países bálticos, nesse momento, ele disse que, se for preciso, não estaria descartado uma invasão ou uma intervenção territorial. A gente está falando de dois países, dois grupos que são membros da OTAN. Uma agressão, aí sim poderia ter a convocação do artigo 5º da Constituição da OTAN e obrigar todos os membros a defenderem os países que foram atacados. Mesmo com toda essa confusão do Trump, falando que país que não contribui com pelo menos 2% não vai ter defesa, tal. Cara, convenhamos que a OTAN tem esse princípio. Ainda mais se for contra Belarus ou contra os russos, penso eu que os países vão sim se unir em caso de uma agressão estrangeira.
Acho que o Lukashenko vai fazer isso? Acho que não. Ainda mais sem autorização do Putin. Poxa, ele é um cara, vamos colocar, parceiro subordinado, claro, do Putin. Não acho que faria um tipo de intervenção na Polônia e nos Bálticos. E você, galera, confia na palavra do Lukashenko? Será que é uma pretensão a conexão dessa ponte, dessa rodovia, desse canal de comunicação de transporte entre o escape de Kaliningrado e Belarus? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.